Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do Dibre da Vaca, o melhor podcast da toda. Comigo hoje aqui para falar do empate heróico do Colorado lá em Arequipa, no Peru, contra o Melgar por 0-0, aquele jogo assim, ó, lindo de uma Sul-Americana. Rodrigo Cordeiro. Fala, Fernando, beleza? Belezinha, meu velho, tudo tranquilo. E por aí, como está o amigo? Cara, tava com umas calças na mão até agora há pouco, né? Antes de acabar o jogo aí. Mas tô bem, tudo certo. Antes de começarmos, meus amigos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e comentem. Isso nos ajuda demais. Mas comentávamos aqui em off, Rodrigão, São Daniel? Daniel já foi criticado por este canal? Pois eu não me lembro. Jamais! Contigo, meu querido. O que tu achou da partida do Inter e de São Daniel? Cara, nunca critiquei, nunca pedi a saída desse goleiro. Esse goleiro fantástico. É um jovem ainda com 27 anos para posição promissor. Olha aí, Tite, tá bobeando, né? Tem Ederson, tem Alisson, tem o como é o nome do nem sei, o Everton. Lá, o Everton. Cara, aí, ó, Daniel, nome muito mais fácil para o narrador, né? Nunca foi criticado aqui nesse canal. Cara, o que eu vou te dizer? Cara, foi sofrido hoje. É o que a gente falou, né, Fernando? Ganha de 3 do Atlético, mas pare uma bigorna para conseguir segurar o empate com o glorioso Melgar. Exatamente. Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu não pude acompanhar o início do jogo, né? Tava em deslocamento para depois do trabalho, mas eu tava ouvindo e aí aquela coisa, né? A conspiração do mundo de parar o trânsito às 7h10, que nunca tá parado, hoje resolveu. Então eu cheguei em casa com 20 do primeiro, mas tava tudo certo. Mas assim, ó, eu estava ouvindo no rádio, o Inter tomou uma pressão absurda do Melgar nos primeiros 15 minutos. Assim, ó, parecia tipo Boca na Bomboneira há 10 anos atrás, quando o Boca era o Boca, né? Então, tipo assim, eu acho que o Melgar ele se fez valer. Eu acho que depois do pouco que eu vi, né? Lá no Peru, Arequipa, se eu não me engano, tem uma certa atitude. Não é uma coisa que afete o físico, pelo menos é a sensação que me passou dos jogadores em campo, mas, cara, eu senti a bola extremamente rápida, não sei se tu teve essa percepção também, mas eu achei que, tipo assim, um passe que, cara, a bola normalmente ela dá aquela morridinha, né? Sim. Cara, ali a bola não morria, tipo, a bola seguia, tipo, se tu deixasse numa área plana, ela ia forever, para sempre, até o fim do mundo, assim, né? Até chegar no Beira-Rio. Tipo isso. Então, tipo assim, eu acho que nisso o Inter sentiu, né? E o Melgar, cara, é o time da casa, local, talvez saiba usar isso a seu favor, né? Como o Atlético Paranaense usa aqui na Arena da Baixada ali, que eles fazem isso de uma forma absurda. Eu acho que o Melgar soube valer disso e o Inter foi bem acossado. E aí, quando conseguiu dar uma escapada ali com o Wanderson, conseguiu uma boa chegada, acho que depois teve um chutezinho ainda no primeiro tempo não tão bom com o Depena, mas o que me incomodou, né, foi que o Inter ele abriu mão de jogar, né? Ele desde o início, normalmente o Inter senta num resultado, só que hoje não tinha um resultado e o Inter não conseguia saídas, não era até porque não tentava, ou tentou só segurar o jogo, o Inter não conseguia. O Melgar adiantou as linhas, jogava pelas laterais, fazendo muito 2-1 em cima dos jogadores do Inter, e o Inter não conseguia sair disso. Talvez, eu acho que para o final ali do primeiro tempo, tanto o Edenilson como o Depena começaram a ajudar um pouco mais pelos seus lados e cobrir um pouquinho mais, e o Melgar começou a ter que explorar um pouquinho o meio, e aí não é muito a deles. Tu vê que a bola no pé não é a grande qualidade do time. A qualidade do time é velocidade, bola na área, o tal do... Como é que é? Cuesta. Cara, tipo assim, cara, no futebol brasileiro, ele não vestiria a camiseta do Juventude que tá caindo para B. Talvez ele não vista a camiseta do time que tá principal na B, porque ele é até meio gordinho, assim, né? Meio desengonçado. Isso. Mas diz que o homem tá com, né, virado para a lua.
da onde chuta é gol, que cabeceia é gol, não passa nada por ele, tudo ele bota para dentro. Então o Inter sofreu muito no primeiro tempo nas mãos do Cuesta, e no segundo tempo eu já acho que o Inter conseguiu encaixar a marcação nele, só que aí deu muito espaço para os ponteiros, né, que 2 por 3 ficavam no mano a mano, principalmente contra o René. Eles exploraram muito mais o lado esquerdo de defesa do Inter, mas acho que o René se portou bem, como o mercado se portou muito bem. O Vitão começou um pouquinho oscilante e eu acho que o Cuesta sobrou um pouco mais porque estava em cima dele. E o Sim. Bustos não pôde ser tão participativo na frente no segundo tempo. No primeiro tempo ele até apareceu um pouquinho mais, mas também conseguiu conter ali. O Gabriel, acho que foi talvez um dos melhores jogadores depois do Daniel, né? Que hoje o homem tava... Cara, que homem. É esse Abençoado. Daniel. Esse Daniel. Cara, eu juro pra ti que hoje de tarde, né? Eu tava paradinho, eu só pensei assim, cara, o homem já entregou lá na Copa do Brasil. Não criticamos. Depois o homem deu uma entregadinha no Grenal. Tudo certo, não criticamos. Eu, cara, se esse homem entregar hoje, aí Aí o bicho vai pegar. Aí não vai ter como segurar, porque né, a janela está aberta. Se falou muito durante essa janela que o Inter estaria procurando um goleiro, sondou alguns e tudo mais. Mas eu, Rodrigo, acho que o Inter tem 2 jogadores que têm uma idade legal, então eu acho que ambos têm que dar chance. Se não, o Daniel bota o Kehler e tudo bem. Mas hoje o Daniel foi, cara, foi maravilhoso. Esse homem pegou tudo. Que guri sensacional. E ali do meio para frente, cara, o Inter não funcionou, não deu certo o alemão, não deu certo o Wanderson, até ele teve algumas jogadas de vitória pessoal. Acho que o Depeno e o Edenilson ficaram muito para trás, né? Muito na obrigação de defender. Sim. A ideia do Maurício, no início, até poderia ser interessante, mas não deu certo. O Maurício não conseguia reter a bola, não conseguiu chegar com o Inter, não conseguiu ter aquela transição, um toque de bola, né? Então não funcionou. E aí, obviamente, ali com 15, 20 minutos do segundo tempo, o alemão faz uma bobagem, né? Porque ele já era um jogador que tinha cartão amarelo, ele vai disputar a bola e com o braço estendido e pega só na cara do jogador. Foi expulso direto, para mim, correto, né? E aí o Inter, de uma certa forma, se reajusta, porque as 2 peças que menos funcionaram, Alemão e Maurício, são sacadas, em detrimento à entrada do Alan Patrick para compor o meio e do Pedro Henrique para, de uma certa forma, seguir tendo a válvula de escape, né? E depois, claro, e daí sai o Wanderson, mas tu segue tendo a válvula de escape, tu passa a ter um jogador cerebral, passador, tu dá uma certa liberdade maior para o Depena, que daí sim começou a aparecer um pouco mais para o jogo, pena que tardiamente, também porque estava muito cansado, aí também não pôde ter muito. O Inter ainda teve, eu acho que, talvez a chance mais clara do jogo nos pés do Edenilson, porque o Daniel participa intensamente do jogo, grandes defesas, mas, cara, o Edenilson teve cara a cara com o goleiro, tentou tirar, o goleiro faz a defesa, aí o Inter já estava com 1 a menos e se segurando, e no final, aí entra aquela coisa do treinador que gosta de jogar esse tipo de competição, né? E sabia da importância que era trazer esse resultado de empate, que não é uma vantagem, mas é muito melhor do que de repente tomar 1 a 0 ou 2, né, claro. E tudo mais. E aí o Mano abre uma linha com Lisiero, que não jogava acho que fazia uns 3 meses, Johnny, Gabriel, aí ele só tinha o Pedro Henrique e o Alan Patrick, né? E o resto era defensor. Então, se tu parar para ver, o Inter acabou o jogo com uma linha de 4, uma segunda linha de 4, em que ela tinha 3 volantes e um ponteiro que só marcava o lateral. E o Alan Patrick, claro, tá voltando de lesão ali para segurar e que talvez acho que ele ganhou os minutos mais preciosos em 2 jogadas que ele segurou bola, driblou, tomou uma sarrafiada. Cara, meu pensamento, tá, Fernando? Acho que o Inter ele conseguiu o melhor resultado que ele podia, porque hoje o Inter ele não existiu como um time de produção. Ele só soube se defender e nisso ele foi muito bem. Óbvio que o Melgar teve chances, né? Não à toa o Daniel foi eleito o melhor jogador da partida pela Sul-Americana lá, mas eu acho que dos males o menor, e agora é trazer tudo para a quinta que vem para o Beira-Rio,
onde eu acho que o Inter é franco favorito e tem tudo para conseguir essa classificação. Cara, eu concordo contigo, meu amigo. Praticamente tudo que tu falou. Pra mim, o Inter. Eu só não vou dizer que a cobra tá morta, que estaria morta se o Inter tivesse vencido. Mas, cara, é quase impossível uma hecatombe pro Inter conseguir a proeza de perder pra esses loucos aí no Beira-Rio. Cara, o Mas como se Inter, trata. Como estamos Fernando, é falando. o Inter, cara. Como estamos falando de Inter, tudo é possível. Tudo é possível. Que É eu verdade. já falamos no último episódio, o Inter, o mesmo time que toca 3 no Atlético Mineiro com autoridade, é o time que passa sufoco contra o Melgar. E aí, como é que eu vou dizer? Temos que ouvir pessoas, pessoas falando que não, o Inter trouxe um belo resultado, uma partida heróica do Inter, fora de casa contra o Melgar, que o Melgar é a sensação da Sul-Americana, 100% de aproveitamento, e não sei se era 100% ou estava apenas invicto em casa e tal. Eu entendo tudo isso. Não é querer menosprezar, mas né, já talvez menosprezando um pouco o adversário. Cara, o Inter tem peças muito melhores, é um time muito melhor. Pode ter sentido um pouco a rapidez maior da bola e tal. E, é uma fase de mata-mata e tal. Tudo bem, eu entendo isso. Só que, cara, dá pra ganhar, sabe? É mais time. Eu acho que o futebol brasileiro, tirando Palmeiras, Flamengo e um pouco do Galo, tá começando a entrar nessa turma, tá falta, cara, futebol brasileiro, que é uma diferença oceânica para os outros times da América do Sul, tirando talvez o River Plate, mais algum outro time esporádico que melhore, se Boca portar pela com... camisa ainda, né? É, Acho o que o Boca pela Boca camisa. ainda tem a mística ali de jogar na É, Bomboneira, a é, galera dá uma tremida. dá, exatamente. Mas acho que falta pro futebol brasileiro o que os argentinos têm. Nós somos melhores, então nós vamos ganhar deles dentro e fora e dane-se. O Boca cansou de fazer isso no início da década, no início do século. O Boca cansou de fazer isso, então, cara, eu entendo que num conjunto de um mata-mata sul-americana foi bom. 0-0, o Inter não foi bem, merecia ter perdido, inclusive. Só que, cara, é melhor. Tu tem que se impor, sabe? Eu me irrita ver o futebol brasileiro às vezes assim, tirando que eu já citei os três que estão mais acima, mas o Inter, mesmo estando abaixo desses três, é muito melhor que o meu lugar. Então, cara, até melhor. Tu vai lá e tu ganha dos caras. Ou pelo menos tu domina a partida. Mas tu não pode ser dominado pelo teu adversário. Tu não Não pode da voltar pra forma que sensação. foi, né? Não da Na forma que foi. discrepância do que foi, né? Exatamente. É isso que me incomoda, cara, sabe? Os times brasileiros, não é a exclusividade do Inter, mas se nivelam ao nível dos times fracos. O Inter é o time que toma virada com a mais do Botafogo em casa, é o time que pata com o Avaí, com o Atlético Goianiense no Beira-Rio, é o time que toma 2 do Colo-Colo fora de casa, sabe? Cara, até mais time, é o time melhor. Pode não estar naquela fase esplendorosa, mas é melhor. Então tem que se impor, cara. Pode não ganhar, pode perder, mas tu tem que pelo menos ter um mínimo controle da partida sobre teu adversário que é pior que tu. Mas aí fica naquela, não, eu vou ficar aqui, porque a volta é em casa, então a migalha tem em casa, vamos jogar naquela, esperando o adversário. Enfim, cara, eu não concordo com esse tipo, eu acho ruim. O investimento do Inter é 1000 vezes maior que o dos caras, do que o meu lugar. E sair com a sensação de que, nossa, foi muito bom o placar, 0-0, Brexit em casa, eu acho pouco. Não é ruim o placar, é óbvio, mas eu acho pouco, eu acho um pensamento pequeno. Com Mas enfim, certeza. né? Minha opinião. E falei mais por isso aí, porque a partida em si eu mais ouvi pelo rádio do que assisti. E, cara, eu acho que faltou pro Inter talvez Emoção. uma. É, faltou. Faltou talvez um pouco mais de gana, um pouco mais de vontade, aquela de não, vamos decidir para cima dos caras. Talvez um pouco de. É aquela coisa, por ter 2 jogos, normalmente o primeiro jogo. Tipo, o time é mais fraco, então em casa a gente decide certo, vamos mais de boas. Se dá uma escapada, a gente ganha, mas sem loucura, sabe? Enfim, eu falei que eu não sei se eu. Acho que eu não Tu concordo muito sabe, com essa postura, mas. tu sabe que desculpa te cortar, Fernando, eu ouvi muito disso que o Inter ia fazer um jogo para vencer, entendeu? Sim. Eu li muitas coisas a respeito disso, né? A imprensa vendeu muito isso e tudo mais.
E eu realmente esperava que o Inter fosse lá dentro do estádio, do Melgar lá, e, cara, fosse para controlar as ações do jogo. Tu pode não Sim, vencer, mas tu tem que controlar as ações do jogo contra o Melgar. É isso que a gente estava claro. conversando, né? Óbvio que hoje em dia, para mim, a camisa já não é mais o que pesa. Pesa é o momento, tu tá numa boa fase. Ah, o Melgar é o campeão do Apertura. Ah, o Melgar é não sei o quê. Ah, o Melgar tá tanto jogo. Cara, não interessa. Tu é o Inter, tu também tá super bem no Campeonato Brasileiro, né? Tu vem de um momento um pouco oscilante na temporada passada, mas as peças foram reformuladas, rejuvenesceu, o momento tá bom, tu Isso vem de aí. um grande resultado, cara, te impõe, entendeu? Te impõe o teu jogo, é toque de bola, é transição rápida, mas tu tem que ter isso. O Inter hoje não teve isso. E aí, nos últimos 15, 20 minutos, um pouquinho mais, depois que o Alemão saiu, o Inter só se defendeu. E aí, o que virou? Um Exatamente. balão, um bumba meu boi, tira daqui. Tudo bem tu fazer isso nos últimos 5 minutos, mas tu não pode fazer isso por 25, 30. Ah, tu tinha um Concordo. jogador a menos. Cara, mas tu tem peças que tu pode mudar ali a forma. Daqui a pouco tu adianta o Pedro Henrique, talvez não precisasse ter colocado o Alan Patrick, que é um jogador que está voltando, mas tu Sim, adianta o Pedro Henrique, tu bota um jogador de velocidade pelo outro lado, o concordo. Pedro Henrique é um cara que gosta de disputar a bola. Tu Sim. tem que ter uma saída. O Inter conseguiu fazer isso uma vez durante o jogo e ainda foi com o jogador com um É. jogador a menos. Então tu vê que tinha qualidade para conseguir um resultado melhor. Claro que Óbvio, o tinha. resultado não é ruim, mas poderia ter sido melhor. Eu esperava mais desse Inter que foi jogar contra o Melgar lá no Peru. Óbvio que agora eu espero muito mais desse Inter para jogar e definir essa classificação contra o Melgar aqui em Porto Alegre. Eu concordo, cara. E fora assim que o Inter teve um a menos em campo no último quarto da partida, né? Durante 75% do jogo era 11 contra 11. Então, eu acho que falta essa coisa de mais, cara, vamos lá e vamos matar. Vamos tentar matar. Como eu falei, pode empatar, pode vir a perder a partida. Só que tu não pode ser controlado por um time que é bem pior que tu. Que a diferença é grande, sabe? Por mais que seja campeão peruano, bem em casa, cara, o Inter tem muito mais time, sabe? Muito mais qualidade. Mas ainda é um time que oscila muito. E É, hoje o Inter conseguiu me quebrar a minha ideia de. Que eu sempre analisei o Inter, né? Que o Inter vai bem contra times grandes porque os times atacam e vai mal contra times pequenos porque se fecham. O Melgar é pequeno, mas não se fechou. Foi para cima do atacou, Inter. né? E o Inter, mesmo com espaço, não conseguiu impor seu estilo de jogo de explorar os espaços, contra-ataque. Eu não sei, cara. O time do Inter é muito estranho. O teu time é muito estranho. Eu acho que não sei se às vezes é aquela sensação de eu ganho quando eu quero, porque eu sei que eu sou melhor. Se é falta de vontade ou se às vezes é falta de técnica, de ambição. Eu Eu fico às acho vezes que é pensando o que ambição, se cara. passa com o Inter, cara. Eu acho A que às vezes cabeça. que é a falta de ambição de alguns jogadores, né, e tudo mais. Sim. Não sei, não tem muito o que ser dito nesse sentido, né? A gente não está Pode lá ser, cara. dentro, mas Exatamente. a sensação, assim, claro que o Inter quer ganhar como o Melgar quer ganhar, mas tem que buscar mais, né, cara? Tem que Eu dar um concordo, pouquinho cara. mais. É que eu acho que tem muito também o regulamento, né, cara? Joga muito com o regulamento embaixo do braço. Sabe que é É. melhor, vai decidir em casa, então. Ah, não tem por que se E matar agora hoje. não tem aquele gol fora, né? Esse gol fora Exatamente. obrigava muitas vezes a equipe a equipe menor ou a equipe que está jogando fora buscar um golzinho. Porque, cara, se Eu tu também faz acho. 1-0 fora, pô, tu já tem um baita de uma boa Vai. vantagem, tu pode, É quase como se né? fosse 2 gols, né? Exatamente. E aquilo, daqui a pouco tu tá tomando 2-0, mas tu busca a todo custo um gol, porque, pô, 1-0 na tua casa. E aí Exatamente. agora, claro, com essa questão do não mais ter este gol qualificado, né? Agora a equipe senta no resultado, se fecha Exatamente. e tenta definir em casa, principalmente quem joga o time grande ou o time melhor que joga fora a primeira partida. Sim. É, que nem eu falei, eu até entendo, eu concordo contigo, eu até entendo esse do Inter, só para fechar de uma vez esse assunto. Eu entendo que, decidir em casa é mais time, deve passar, então realmente não tem por que se matar fora de casa. Mas eu preferia ver os times mais que são melhores, cara. Vamos ganhar lá. O Inter tinha condição de fazer 1 ou 2-0 e, cara, tá morto, sabe? Chegar aqui classificado. Mas não, é agora, por ter empatado lá e ainda assim tá tranquilo,
vai ter que poupar no fim de semana, provavelmente, vai ter gente poupada, aí talvez já deixe de pontuar no Brasileirão, e aí tu nunca sabe se daqui a pouco alguém se lesiona num treino que seja, e perde jogador pro jogo da volta quinta-feira, e aí joga desfalcado, da obrigação de vencer. Sabe, eu acho que às vezes os próprios clubes brasileiros, que são normalmente melhores que todos da América do Sul, se colocam em situações de obrigatoriedade, de pressão, por falta de ambição. Podia ter 1-0 lá. Cara, chega aqui, é só empatar, não precisa ganhar. Joga lá tranquilo, sabe? Mas aí vai jogar com pressão, vai ter que ganhar. Deverá ganhar, eu acho que se classifica sem sustos. Mas, que assim, eu espero um pouco mais dos times que são melhores. Não querendo comparar, mas citando, tu vê os europeus. Tu pega o time europeu, não precisa nem ser os top. Pega os times um pouco abaixo. Quando pegam times fracos de países periféricos, é ganhar em casa e ganhar fora, cara, sabe? Não tem choro. É ir pra cima, não existe aquela de ficar segurando, retraindo. Vai ganhar e acabou. Eu acho que falta um pouco isso pro nosso futebol. Mas enfim, meu querido, mais alguma coisa a acrescentar sobre o empate colorado? Cara, não, agora é se esperar a adrenalina baixar e esperar a quinta-feira que vem. Ah, perfeitamente, meu querido. Só abrir aqui rapidinho o jogo do fim de semana do Inter pelo Brasileirão. Que a tabelinha aqui não estava aberta, né? Rateada É às do... 18, é às 18 contra o Fortaleza lá. Isso aí. Domingão às 18, dia 7, lá no Castelão contra o Fortaleza. Fortaleza brigando lá embaixo, né? Um joguinho que poderá tirar o Fortaleza. Peraí. Não poderá. Eu ia dizer que poderia tirar o Fortaleza do rebaixamento, mas o Fortaleza vai, no máximo, empatar em pontos com o Avaí e perderá no saldo. Saldo de gols não, no número de vitórias. Mas enfim, né? O Fortaleza brigando para sair do rebaixamento. Não vai ser um jogo fácil para o Inter, ainda mais se houver jogadores poupados. E vai E haver, com certeza. também certamente. Certo. E quinta-feira que vem o Inter volta, né, contra o Melgar. Mesmo horário, só que no Beira-Rio, né, 19h15 de quinta-feira. Meu querido amigo Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela participação. Feito, Fernando. Até a próxima. Feito, meu velho. Até a próxima. A todos que nos acompanham até aqui, obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem aqui embaixo. Deixe seu like, né, pessoal? Um abraço e até a próxima.